Paz, Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos. Aqui está as dispensações paulinas. Todas as doutrinas bíblicas estão inseridas nessas dispensações. Dispensação do mistério, a dispensação da graça e a dispensação da plenitude dos tempos, a qual a gente falou no sábado passado. Na aula passada a gente falou sobre as dispensações. Os teólogos, eles colocaram 7 dispensações: a dispensação da pureza, a dispensação da queda do homem, a dispensação dos patriarcas, dos profetas, a dispensação da graça, a dispensação do milênio. Mas a verdade não são 7 dispensações bíblicas, a qual a Bíblia revela, que Paulo vai manifestar isso em Efésios. 3 dispensações bíblicas. O que é a dispensação, irmão Marco? A dispensação são as doutrinas bíblicas. Todas essas dispensações, dispensação do mistério, da graça, da plenitude, está as doutrinas bíblicas. Está sistematizado, está organizado. Em cada dispensação tem as doutrinas bíblicas. Na dispensação do mistério, ao qual falamos, se encontra em Efésios 3:9, a gente falou na aula passada. O que é a dispensação do mistério? Antes de Deus criar a terra, o primeiro casal, Adão e Eva, é a dispensação do mistério, aonde Cristo Jesus não era chamado do Senhor Jesus Cristo. Não tinha esse nome, Senhor Jesus Cristo. Como era conhecido o nosso Senhor Jesus Cristo na dispensação do mistério? Ele era conhecido como capitão dos exércitos. Os anjos conheciam Jesus Cristo como capitão dos exércitos, como sabedoria, como o verbo de Deus, e não como o Senhor Jesus Cristo, a qual só na encarnação, na dispensação da graça, no ministério de Cristo, na encarnação do Senhor, o verbo se fez carne, que será conhecido Jesus como o Senhor Jesus Cristo. No Antigo Testamento, quando ele ia se manifestar para o homem, para Abraão, para Jacó, para Josué, quando Jesus Cristo ia se manifestar na terra, ele era conhecido como o anjo do Senhor. O anjo do Senhor era a teofania. Cristo se manifestava como o anjo do Senhor, para se manifestar para o homem. Mas antes de Deus criar a terra, antes de Deus criar os seres humanos, pelos anjos de Deus, na eternidade, ele era conhecido como capitão dos exércitos. Quando ele ia se manifestar para o homem, ele era conhecido como anjo do Senhor, como rocha, como fogo, como nuvem, como a sabedoria de Deus. A dispensação da graça já é o ministério dele na terra, que ele é conhecido como Jesus Cristo, a qual ele faz o tratado com o Pai, que ele seria chamado Filho e Deus Pai para ele. A dispensação da graça é a encarnação do Senhor Jesus Cristo, é o ministério dele na terra. A dispensação da plenitude é após a segunda vinda de Cristo, quando Jesus vier para destruir o anticristo no final da grande tribulação e exercer 1000 anos, o milênio, 1000 anos antes da guerra de Armagedon. Quando Jesus destruiu o anticristo no final da grande tribulação, que dura 7 anos, Jesus vai vir com a sua igreja e seu exército. Será a segunda vinda, dispensação da plenitude, como ele cumpre todas as profecias e começa a executar o seu reino milenar e o seu reino eterno. É a dispensação da plenitude dos tempos. Dispensação da graça é a encarnação de Cristo e seu ministério na terra. A dispensação do mistério é como Jesus estava oculto, como Jesus Cristo não era revelado como sendo Jesus, mas sim como o capitão dos exércitos de Deus, ou como sabedoria, ou como o verbo. Aqui os anjos não conheciam ele como o Senhor Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo ia se manifestar na terra, o capitão dos exércitos, a sabedoria de Deus, o verbo ia se manifestar na terra, ele era conhecido como o anjo do Senhor, a qual apareceu para Abraão em Gênesis 18,
apareceu para Jacó no Val de Jaboque, lutando Jacó contra o anjo do Senhor. Apareceu também para Gideão, varão valoroso, o Senhor é contigo. Apareceu para os pais de Sansão também. O anjo do Senhor é uma teofania, era Jesus sendo manifestado na terra como o anjo do Senhor. Amém? Essas são as dispensações bíblicas. Todas as doutrinas bíblicas estão inseridas nessas dispensações. A Bíblia se divide assim: antes de Gênesis, capítulo de número 1, versículo 1, dispensação do mistério, até a encarnação de Cristo no Novo Testamento, dispensação da graça, e até a volta de Cristo e para todo sempre, a dispensação da plenitude. Deus iria agir segundo cada dessas dispensações. Na dispensação do mistério, Deus agia conforme esse contexto, que é dos anjos até o Novo Testamento. Aí de outra forma, de outra maneira, Deus agia na dispensação da graça, através de Jesus Cristo e do Espírito Santo, através da igreja. E a dispensação da plenitude após a segunda vinda de Cristo. Shalom, meus irmãos. Hoje tem aula. Glória.